Fala, investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao tutorial do investidor. Eu me chamo Eduardo Rossi, sou professor especialista em investimentos e blockchain e hoje o nosso assunto é figuras gráficas. Esse vídeo muito provavelmente vai ter parte um, parte 2 e sei lá quantas partes, tá? Eu não quero deixar ele muito curto, porque quando a gente fala de figura, é muito longo, perdão, porque quando a gente fala de figuras gráficas, a gente está falando entre níveis de figuras gráficas, tá? Existem algumas figuras que são de contexto complexo, e aí vou começar aí das básicas até as mais avançadas. Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer continuar seguindo, assistindo esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações. Isso ajuda a gente a trazer cada vez mais esse tipo de conteúdo relevante para você, tá bom? Vamos falar primeiro sobre topo duplo e fundo duplo, tá? São basicamente as figuras mais conhecidas aí no mercado financeiro, tá? Onde o topo duplo são basicamente figuras invertidas, tá? Onde topo duplo se caracteriza basicamente por um M e o fundo duplo por um W, tá bom? Qual é a característica principal desse topo duplo e fundo duplo? São características de reversão de preço, tá? Características onde o preço ele bateu em determinada região, certo? No caso representada por essa linha aqui, ok? Aonde ele encontrou uma barreira aí que nós vamos chamá-la de B de barreira, tá? O que são essas barreiras? Essas barreiras elas podem ser fatores macroeconômicos, ah, normalmente região de bola a bola, né? Que são terminados com zero, né? No caso, regiões, normalmente esses bola a bolas onde os grandes players aí gostam de colocar liquidez naquela região e logicamente, esse próprio fator que eu acabei de dizer, que é a liquidez, pode ser uma barreira aonde encontrou muita liquidez, aquele ativo, por uma questão psicológica, não conseguiu ultrapassar aquela região de preço, tá? Houve uma barreira psicológica, houve uma barreira de liquidez, houve uma estratégia de quem posicionou o preço para fazer com que aquele ativo não ultrapassasse aquele determinado preço, tá bom? Quando nós estamos falando aqui de movimento, nós estamos falando do preço, tá? Então, houve interesse para que o preço não caísse mais e houve interesse para que o preço não subisse mais, pelo menos não antes de fazer aquela suposta correção, tá bom? Essas características de reversão são chamados de topo duplo, certo? Onde o preço bateu duas vezes no mesmo lugar. Não precisa ser necessariamente no mesmo lugar, mas ele precisa estar na região daquele lugar, tá? Naquela região, porque o preço ele não vai ser fiel em ficar ponto por ponto, tique por tique, né, naquela determinada região, mas sim de uma maneira macro, onde você tem que observar ele macro, tá, gente? Micro regiões não caracterizam fundo duplo ou topo duplo, tá? Isso é muito importante. Então você tem que enxergar ele, por exemplo, num período gráfico de M30, H1, ele tem que estar entendível dentro desses períodos, tá? Por exemplo, não adianta num período de 5 minutos ele bater aqui, voltou 50 pontos e o preço desceu, é um topo duplo. Não é um topo duplo, tá? Então, topo duplo é quando o movimento ele já vem consistente dentro de uma tendência, dentro de um canal, sei lá, vamos supor, se a gente estiver falando de um mini índice ou um GBP, USD, né, de Forex, seria no caso, vamos supor, eles têm uma correlação de pontos mais ou menos parecida em termos de pontos, ticks e tal, que seria, vamos supor, 3 mil, 5 mil pontos correu, e aí corrigiu pelo menos 1.000, 2.000, 3.000 pontos.
Não, 3.000 pontos não dá, né? Seria o equivalente aqui. Mas só para ter uma noção lógica, tá? Seria mais ou menos isso. Qual é o gatilho de entrada normalmente funcional para essas operações aqui, ó? O gatilho de entrada seria mais ou menos isso aqui. Quando ele ativar o rompimento do M, se ele tiver gerando gatilhos de venda, que isso pode ser confluído com algumas outras decisões, seria o seu gatilho de entrada, tá? Qual é o alvo? O alvo normalmente é o espelhamento dessa distância de M aqui, ó. Então seria a duplicidade do espelhamento, tá bom? Esse seria o fundo duplo e o topo duplo. Falaremos sobre mais duas coisas agora que seriam também espelhadas, tá? E depois a gente parte para o próximo vídeo. Seria a cunha de baixa e a cunha de alta. O que seria uma cunha de baixa? Para ela ser de baixa, o preço já tem que estar vindo caindo. Acertou, miserável. Sacou? Senão ela não é uma cunha de baixa, e sim uma cunha de alta quando o preço está subindo. Beleza? Então, já matamos por aí, é basicamente o mesmo. O espelhamento, né? E a cunha de baixa, ela vem caindo o preço e ela vem sempre fazendo afunilamentos, nesse caso aqui, com preços menores que o anterior, tá? Muito cuidado nesse tipo de figura gráfica, porque o propósito desse tipo de figura é gerar liquidez. Quando essas figuras aqui ocorrem, as cunhas geralmente, tá? Quando o preço já deu, eu já ensinei isso em outros vídeos, tá? Quando o preço ele estica muito, quando ele tem uma liquidez muito direta para uma posição só para um lado comprador ou vendedor, o preço no final daquele movimento ele tende a descansar. O que é descansar? Descansar é fazer com que por exemplo, no caso aqui tá vindo de baixa, né? O preço está caindo. No caso é fazer com que quem vendeu ao longo desse trajeto grandes contratos consigam fazer a liquidez daquilo sem influenciar muito nos preços, sem fazer com que os preços se desbalanceiem novamente, tá? Normalmente isso são mais grandes players que precisam seguir esses critérios, tá bom? Mas para fazer isso, eles precisam ir desfazendo a posição. E ele vai desfazer a posição fazendo você comprar. De quem? Dele que está vendendo. Beleza? É isso. E quando ele vai fazer isso, surgem aí as figuras gráficas. Nesse caso aqui é a cunha. Beleza? Tá vendo aqui, ó, uma cunha certinho, ó. Tá? E aí você vai lá, compra aqui, e aí compra aqui, o preço não prospera, fica baixo, aí você desfaz a posição e assim vai indo até que você fica tomando um monte de stop. Então espera esse movimento consolidar, espera ele sair daquela cunha para você vir eventualmente a fazer a sua compra, tá? Quando você vai fazer uma compra? Geralmente quando ele romper essa cunha. Romper como? Eu já ensinei também isso em alguns outros vídeos. Você precisa ter confirmação do rompimento. O que é uma confirmação do rompimento? O candle ele fechar com expressão, com intenção, normalmente com pelo menos mais de 50% do candle para fora daquilo e sem ficar deixando muito pavio, tá? É basicamente isso. Você vai buscar o espelhamento dessa operação aqui da sua base, ó. Então seria isso. Você vai espelhar aqui para baixo e vai pegar essa projeção de preço aqui. Isso também vale para cunha de alta, beleza? É isso nesse vídeo. A gente vai falar sobre algumas outras figuras no próximo vídeo. Forte abraço. Fui!